Olá, gostaria de dar início aqui ao vídeo, né, que a gente vai abordar o tema processo empreendedor, que é um tema abordado na disciplina Princípios de Empreendedorismo, né, ou Introdução ao Empreendedorismo. Antes da gente falar do processo empreendedor em si, né, que corresponde mais ou menos à 8ª semana do curso dado na Universidade Mackenzie, gostaria de, como sempre no início das nossas aulas, dar algumas dicas de leitura, filmes, revistas, jornais, programas, para a gente poder aumentar aí a nossa cultura de uma maneira geral. Boa parte dessas dicas, inclusive, são dicas que os próprios alunos nas aulas presenciais passam para a gente, ou por e-mail. Então são momentos importantes para a gente poder compartilhar experiências. Hoje eu trago aqui dois livros do Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, ele é um colunista no jornal New York Times, jornal americano, publicado na cidade de Nova York, e ele especializou em fazer artigos sobre temas de interesse geral, de cultura, e normalmente ele compila esses artigos em livros, e eu mostro aqui dois livros. Por que eu estou mostrando esses dois livros? Porque normalmente são livros fáceis de ler, interessantes, que despertam o interesse pela leitura, e o objetivo aqui não é tanto falar sobre o que se passa na cabeça dos cachorros, ou o ponto da virada, que é um tema muito comum em marketing, quando a gente fala de moda, esse tipo de coisa. Mas sim, mostrar para vocês que existem literaturas interessantes no aspecto que você passa a gostar do processo de leitura, e a partir daí, com o hábito da leitura, o leitor acaba evoluindo para livros mais evoluídos, livros clássicos, que isso é sempre importante para o aumento do conhecimento, que é uma busca fundamental para qualquer empreendedor. Esse primeiro livro aqui, o Malcolm Gladwell, ele faz uma compilação de vários artigos. Um deles, por exemplo, artigos sobre adestramento de animais, sobre por que algumas pessoas têm mais facilidade de adestrar animal, e qual tem que ser o comportamento. Muitos de nós temos pets, muitos de nós temos cachorros e gatos. Qual deve ser o comportamento que um dono de animal deve ter para ter um animal minimamente educado. Quem tem cachorro sabe o que a gente está falando aí. Mas esse é um dos artigos. Ele tem uma série de outras crônicas que ele coloca nesse livro, acidentes aéreos, ele fala de serial killer, ele fala de temas de violência, por exemplo, em Nova York. Nessa época é uma das cidades mais seguras do mundo, como que Nova York chegou a esse processo, coisas que são até bem aplicáveis às grandes cidades brasileiras. Já O Ponto da Virada é um livro que fala bastante, é um livro inteiro que fala sobre marketing e fala sobre por que algumas coisas viram moda. Isso é bem interessante. Qual é o mecanismo que faz por exemplo, alguém começar a usar o mesmo tipo de tênis, ou começar a usar um padrão de roupa, porque a partir de um determinado momento algumas coisas passam a ser aceitas. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu lembro muito bem que a pochete, essa pochete que a gente guarda documentos, muitas vezes quando a gente está, principalmente fazendo turismo, é bastante usado. Na minha época a pochete era uma coisa cafona, era uma coisa, sabe, era quase proibido de usar. E hoje em dia não, hoje em dia todo mundo usa. Por que isso aconteceu? Qual foi o ponto da virada? Qual foi o modelo? Qual foi a pessoa, o grupo de pessoas que começou a usar, que a partir dali, por causa da mídia, por causa de novelas, etc., todo mundo começou a usar. Então, o Gladwell, ele explica esse processo, que ele é muito importante, muito interessante para empresas. Para empresas entenderem quais são os mecanismos de comportamento, por exemplo, dos consumidores. Um livro que eu recomendo bastante, aí, é uma das
referências que eu tenho dessa área e fez eu ser um leitor aí do Gladwell, né? Ele tem 3 ou 4 livros em português, né? Quase todos os livros dele foram traduzidos aqui, né? Então dá uma boa ideia, né, de como esse é um autor interessante. Então fica essa dica aí e sempre aguardando dicas de vocês também. Dando andamento então aqui a Processo Empreendedor, né? O livro que eu recomendo para esse tema é o livro que está na nossa referência bibliográfica, né, do curso, Plano de Negócios, do José Dornelas, né, um livro referência aí na área, né, que foca em como se fazer plano de negócio, né, as etapas, como elaborar um bom plano, tanto para startups como para projetos sociais. Ele tem outros livros que abordam mais especificamente cada uma dessas áreas, né, e é um livro bem legal aí para você ter dicas e ter referências para fazer um bom plano de negócio. Aqui na disciplina, né, o nosso objetivo, principalmente projetos empreendedores, vai ser, né, em grupo, vocês apresentarem projetos, né, onde esses projetos vão ser sustentados através do plano de negócio. Então, vocês com certeza vão, principalmente no semestre que vem, na próxima disciplina, precisar, né, dessa referência. Esse capítulo, como é um capítulo que a gente fala de processo empreendedor e o plano de negócio faz parte desse processo, né, ele é bem pertinente, né, um livro do José Dornelas. José Dornelas foi um dos pioneiros na área de estudo de empreendedorismo. Ele tem o site www.empreendedor.com.br, né, tem cursos, né, ministra a aula, né, na área. Tive o prazer de ter tido aula com ele no meu MBA, né, no IBMEC, que hoje é INSPER, aqui em São Paulo, e aprendi bastante com ele, né? Foi quando eu tive contato com a teoria, né, de empreendedorismo, a teoria do processo empreendedor, né? Fui ter esse contato com esse processo muito depois que eu já tinha, inclusive, a minha empresa, né? Mostrando que você não necessariamente, porque não conceituou, estudou, você é ou não é empreendedor. Ser ou não ser empreendedor é quase algo como ser ou não ser um ser humano, né? Porque todo ser humano, né, ele é naturalmente empreendedor. Já abordou isso no início do curso, né? É só lembrar há 100 mil anos atrás como que a humanidade vivia e, né, hoje que nós mandamos aí naves espaciais, né, para estações que estão em órbita, para a Lua, para outros planetas, né? Então todo esse espaço, né, que o filme, né, do Kubrick aborda bem, 2001, Odisseia no Espaço, mostra toda essa evolução desde o homem da pré-história até o homem atual, né? A característica do ser humano que fez ele sair da caverna e ter a possibilidade de ir até outros planetas, né, ou ficar em órbita, né, é o fato dele ser empreendedor, né, dele buscar, né, soluções para os desafios e problemas que ele encontra pela frente. Vou falar um pouquinho então, né, do processo empreendedor, passar um pouquinho para o financiamento, ou seja, recursos, né, falar um pouquinho também de política de qualidade, que é bastante importante. O processo empreendedor ele sempre começa com uma oportunidade, né? Essa oportunidade muitas vezes é o gatilho do processo, né? É a perda de um emprego, é uma oportunidade que você tem, né, com a sua rede de network, né? É um brainstorm, né? É uma fase da carreira, né, que a gente decide, né, deixar de ser um funcionário, deixar de ser um empreendedor corporativo e passa a ser um empreendedor tendo o seu próprio negócio, né? Então, mudança de emprego, né? Então tudo isso são oportunidades que surgem, né, e que todo empreendedor que sabe medir riscos, que sabe tolerar riscos, né, que está sempre buscando uma melhoria, né, do seu processo profissional, do seu processo como ser humano, né, ele naturalmente busca sempre estar, tem a visão, né, sempre de buscar oportunidades aí de novos projetos, novos processos empreendedores. Uma vez que foi detectado, uma vez que você tem a oportunidade de começar um processo, seja uma empresa, seja um projeto de uma empresa, seja um projeto social, seja um projeto pessoal, etc.,
né? Aí você vai desenvolver, você vai planejar esse projeto. Você vai planejar essa oportunidade, vai procurar avaliar a viabilidade dessa oportunidade, né, e comprovar, através, né, de algumas etapas, né, que o planejamento do processo e, principalmente, a sua viabilidade, né, e se for um negócio, né, aqui eu coloco a estrutura de um plano de negócio, de um projeto, de uma empresa, né, se for provado que é viável, o plano de negócio é a melhor ferramenta para que o investidor avalie o seu negócio e decida de investir ou não no seu projeto. Então, o desenvolvimento do plano é fundamental. A gente vai trabalhar com o plano principalmente na próxima etapa, né, em projetos empreendedores, né, mas, né, ele é bem típico. Né, ele tem um sumário, ele tem a explicação do negócio, ele fala da equipe, né, fala daquela questão da equipe ser uma equipe com características empreendedoras, fala do mercado, fala dos competidores, é uma análise estratégica que é feita, né, principalmente das 5 forças de Porter, fala do processo de marketing, passando pelo produto, passando pela precificação, passando pela praça, né, que seria a forma que esse produto chegaria até o cliente, né, e principalmente a parte promocional, a parte de propaganda. Então, tudo isso é avaliado. Né. Análise financeira, que é fundamental, né, para testar ou não a viabilidade do negócio. Isso aqui vale não somente para empresas, vale para o projeto pessoal. Claro que o projeto pessoal tem outras características, você não vai avaliar o mercado, né? Você vai avaliar a viabilidade do seu próprio projeto. Dentro de uma empresa estabelecida também, ele tem que ser devidamente adaptado, mas o importante é que o plano de negócio deve ser sempre feito como uma ferramenta de planejamento para a avaliação da viabilidade do negócio. Seja uma nova empresa, seja um projeto que você está fazendo da sua empresa que você está colaborando, está trabalhando, seja um projeto pessoal, um intercâmbio, uma viagem, uma compra de um veículo, uma compra de um imóvel, né, uma mudança de vida, etc. Os recursos, né, que sempre têm que ser obtidos, pode ser recursos pessoais, pode ser recursos obtidos de terceiros, podem ser sócios, etc. A gente vai trabalhar na sequência. Né, e aí depois implementar e gerenciar o negócio. Uma vez que o negócio foi implementado, aí passa uma etapa importante de gestão do negócio, e aí o empreendedor precisa se preparar, é um outro tipo de abordagem, né? Continua tendo os mesmos mecanismos, continua tendo o plano de negócio, continua tendo inovação, né? Mas talvez não tão inovadora, né? Não tão disruptiva, né? Como é o processo inicial. Aqui é uma outra abordagem daquela mesma fase inicial, né? Estou chamando de startup aqui. Todo processo começa com inovação, todo projeto empreendedor começa com inovação, né? Começa com algo disruptivo, algo diferente, uma solução nova que é colocada no mercado. Isso vale tanto para uma empresa nova, como vale para um projeto que é feito para uma empresa estabelecida, como vale para um projeto social. Né? Uma vez que houve, né, esse evento da inovação, que houve a ideia, que houve o desenvolvimento da ideia, né, existe o evento inicial, que é um gatilho quando começa o processo. Se você está pensando em ter uma empresa, é um momento que você encontra um sócio, é um momento que você, né, o mercado está maduro o suficiente. Se for um projeto social, é um momento que você tem a oportunidade de ajudar uma causa. Se for um projeto pessoal, é um momento que você decide fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, etc. A implementação, né, é o processo de PDCA. Você planeja e tem que fazer, né? É o plan e o do. Né? Então, a implementação é importante. E na implementação também, né, no PDCA você tem o controle, o check e a ação, né, de realimentação. É nesse momento que você implementa todo o ciclo de melhoria contínua que a gente vai abordar no processo de qualidade aí na sequência. E o crescimento. O crescimento, se for um negócio, é a empresa estabelecida, né, é a empresa, né, todo projeto empreendedor ele precisa crescer, ele precisa melhorar constantemente. Né? Ele precisa estar sempre vivo. Né? Vivo não é só uma questão de sobrevivência. Né? Toda empresa espera que em cada período, né, ela fique melhor, ela dê mais lucro, ou ela continue dando lucro,
ela ganhe mercado, né? Então esse crescimento é fundamental para que o projeto continue vivo, né? O projeto continue vivo. Se for um projeto pessoal, por exemplo, né? Você, depois que fez a viagem e tudo mais, você vai, né, pensar em novos desafios, novas viagens, viagens para outros lugares, né? Isso significaria um crescimento pessoal. Abordo aqui, depois daquela abordagem da startup, do início do processo, né, a questão da equipe. Já discutiu bastante isso na primeira parte do curso. A equipe precisa ser complementar, ela precisa ser idônea, ela precisa ter integridade, ela, né, precisa haver harmonia ali na equipe. Mas uma condição sine qua non, uma condição básica, uma condição essencial para a formação de qualquer equipe produtiva, tá, são as características complementares. A gente já discutiu bastante isso. Numa empresa, né, falar da minha área, que é uma área de tecnologia, numa área de tecnologia, qualquer empresa tem que ter no mínimo 3 perfis. O perfil técnico, o perfil operacional, o perfil, né, que implementa, que faz o projeto, que produz, né, que garante o sistema de qualidade, que faz a manutenção. Né? Então tem que ter ali o perfil técnico para você poder implementar o projeto. O perfil comercial, pouco também o perfil de marketing, mais um chamado de comercial, que é o perfil da venda. É você pegar aquele produto, aquele serviço e ter a capacidade de não só disponibilizá-lo, como ter mercado para ele, e ter esse mercado sempre crescendo. Então, o vendedor, a área comercial, obviamente, é uma característica essencial em qualquer negócio, quando se trata de uma startup, mas mesmo que seja um projeto social, você tem que vender o projeto social, você precisa conseguir recursos, né? Então tudo isso também é bastante. O processo de venda, como a gente já estudou lá em tópicos anteriores, né? Ele é essencialmente um processo empático, né? Um bom vendedor é alguém que se dá muito bem com as pessoas e tem um ótimo relacionamento humano, porque é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, né? Pode ver, o bom vendedor, ele sempre está fazendo isso, ele sempre fala o que você quer ouvir e tenta te oferecer algo que te chama atenção. Então, obviamente que, naturalmente para ele tem que ser uma pessoa empática. E a terceira característica, tem que existir um perfil dentro da empresa administrativo, um perfil administrativo financeiro, alguém que vai direcionar estrategicamente a empresa e vai garantir, né, o sucesso e a sobrevivência da empresa através de lucro, através de caixa, de fluxo de caixa. Todo o processo financeiro ali é fundamental. Então, o processo técnico, o processo comercial e o processo financeiro, né, é fundamental para que a gente tenha um processo empreendedor adequado, principalmente quando você fala de empresa. Numa equipe é um relacionamento humano, como qualquer relacionamento humano, paciência, ouvir muito mais do que falar, entender, se colocar na posição do outro, né, saber os seus limites, né, tudo isso é fundamental. Né. Outras características também são importantes, a gente coloca aqui na sequência. Né. Você tem que saber que, pelo fato de você ter uma equipe, um sócio, você sabe que aquela equipe, né, ela participa das decisões como você. Né? Então, quem tem sócio tem patrão. Quem tem sócio, né, tem que dar contas, né, para o seu sócio, para a sua equipe, do que você está fazendo. Né? Por mais importante que você seja na sociedade, por maior que seja a sua participação na sociedade, se você tem alguém que participa do negócio, você tem que saber que você tem que dar conta para ele. Né? A sociedade é muito parecida com os relacionamentos humanos, principalmente o casamento. Né? E é fundamental aqui, né? Problemas na sociedade, como problemas no casamento, levam muitas vezes à dissolução do casamento, ao divórcio, como levam à separação dos sócios e muitas vezes até o fim de empresas. Dependendo do sócio, se aquele sócio não for reposto, né, você pode ter isso. Lembro também que alguns tipos de sócio não são necessariamente sócios operacionais, mas são sócios investidores, aqueles que entram com recurso, fazem parte do negócio, vão ter participação nos lucros, mas estão entrando no negócio para ganhar dinheiro. E outra característica do sócio investidor é que ele quer ganhar dinheiro numa fase de crescimento da empresa, e quando ele percebe que a empresa parou de crescer ou não está dando o rendimento que ele esperava daquele negócio, normalmente ele vai
sair do negócio, ele vai vender a sua parte para os outros sócios e vai procurar outras oportunidades onde ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganharia numa fase de estabilização de uma empresa. Então, é bastante comum o sócio investidor também. Aqui algumas formas de você conseguir recursos. Obviamente, conforme a pessoa é a mais comum. Você, com o seu fundo de garantia, com a sua poupança, com os seus recursos, com a sua riqueza pessoal, você vai investir no seu negócio. Essa é a forma mais comum. Muitas vezes a família também ajuda. A família investe, ela não vai dar dinheiro para você. Ela vai no máximo, e muitas vezes vai ter prazer em fazer isso, de investir em você para ver o seu negócio crescer, você que é um filho, você que é um afilhado, você que é um sobrinho, você que é um primo, você que é um neto, isso acontece bastante. Mas ninguém vai jogar dinheiro fora investindo em você. Então, a responsabilidade quando você tem a família envolvida como sócio é muito grande. Aqui você tem os angels e os venture capitals, que são aqueles sócios investidores. Muitas vezes o angel entra, o anjo, ele entra como um sócio investidor na sua empresa. E o venture capital são empresas mais estruturadas, que não só entram como sócio, como te ajudam no crescimento e cobram bastante. Normalmente o venture capital ele existe quando você tem um capital de aventura aqui, que seria a tradução livre, seriam empresas que buscam investir na sua, mas quando você já está numa fase mais madura, não é aquela startup inicial. O angel, o anjo normalmente está numa fase inicial. O venture capital é quando você realmente precisa de uma alavancagem, precisa de mudar patamar, e aí você encontra empresas no mercado especializadas em buscar oportunidades e ganhar muito dinheiro com negócios que estão começando. Parceiros estratégicos, como fornecedores, banco mercantil, banco de investimento, não muito recomendado se a taxa de juros for alta. Então, aí depende muito da situação. E muitas vezes funcionário. Funcionário estratégico numa corporação, numa empresa, ele faz parte, o grupo de funcionários começa a fazer parte do próprio negócio. Isso é muito comum quando a empresa tem ações, então tem uma participação na ação, ou quando são cooperativas, muito comum, com os advogados, você ter cooperativa de advogados, clínicas médicas, então tudo isso também acontece bastante. Para a gente encerrar aqui a questão já do processo, algumas fontes de ideias para novos negócios. Não tenho a menor dúvida de afirmar que a melhor forma de você começar um negócio é você começar em algo que você tenha conhecimento e experiência. Sua formação profissional, a sua carreira profissional, a sua experiência profissional vai te trazer uma bagagem suficiente para você poder realmente ter mais oportunidade de começar um negócio, minimizar o risco. Se você sabe fazer aquilo, se você domina, se você conhece o mercado, conhece o processo, é muito mais simples do que algo vou montar uma pizzaria. Primeiro, qual é a inovação que você vai ter com a pizzaria? Você conhece o processo? Você já fez pizza? Se você fez pizza, sua pizza é tão boa assim que mereceria? Então, tudo são questões aí que são importantes serem abordadas. Aperfeiçoamento do negócio atual. Muitas vezes uma oportunidade, uma inovação que tem. Isso acontece muitas vezes numa empresa que quer continuar a ter a sua colaboração, mas sabe que você é um empreendedor, sabe que você vai buscar oportunidade no mercado e oferece para você, por exemplo, uma parte do negócio, ou que você desenvolva uma parte do negócio e continue sendo parceiro daquela empresa, sendo, por exemplo, um fornecedor. Isso acontece muito com empresas de seguro, com bancos, que eles fomentam equipes empreendedoras, tem incubadoras dentro das estruturas, a gente já conversou bastante isso durante as aulas, e empresas de seguro, bancos, empresas de tecnologia, empresas de software, formam, tem essas estruturas de coworking, de incubadora dentro da própria empresa para poder fomentar novos negócios aí. O brainstorm, então, o brainstorm é você encontrar os amigos, é você encontrar os seus antigos colegas que se formaram com você, trocar experiência, e a partir daí surgiram oportunidades. Isso acontece muito, acontece muito. Por isso que os ambientes ali de confraternização, os bares, a gente brinca muito lá no Mackenzie com o McPhil, são ambientes onde nascem muitas empresas nesse processo aí. E o hobby, o hobby é bastante importante, é interessante.
hobby você tem oportunidades de juntar o que você gosta de fazer com novos negócios. Um hobby, um case extremamente interessante, né, é o case da Mormai. Né? Mormai é uma empresa que nasceu lá em Santa Catarina de um médico que era surfista. Né? E ele desenvolveu soluções, né, para que ele pudesse, né, todo mundo conhece ali, talvez já tenha tido experiência das praias ali do litoral de Santa Catarina, litoral de Florianópolis, né? Ele é de Florianópolis, então ele surfava sempre Joaquina, né? Sabem a temperatura, né? Aquilo ali é água para pinguim, né? Então ele desenvolveu, por exemplo, uma série de acessórios, né, que a partir daí ele começou a empresa dele. Né? Então é um case bastante interessante. Se você entrar lá no YouTube, né, você vai encontrar lá os cases da Mormai. Né? Eu vou rapidamente, né, deixar o link aqui para vocês. Né? Se vocês procurarem aí o link da Mormai, clicarem lá Case Mormai, né, vocês vão encontrar lá a história do Morongo. Né? Morongo é esse médico aí, que é surfista e tudo mais. Né? Vou mostrar um pedacinho aqui só para, né, como petisco aí para vocês, né? Como uma amostra, um trailer para vocês aí. Barra do Ribeiro, onde o meu pai tinha uma empresa de ônibus e eu fui criado às margens do Rio Guaíba e comecei o meu do yourself. Desde tenra idade aprendi a nadar sozinho no Ribeiro, no Arroio Ribeiro, com bastante correnteza. Já começa aí talvez um treinamento para encarar os desafios da vida. Bom, aí ele vai comentando, né? Então é bem interessante aí para vocês perceberem como vocês podem juntar a questão do hobby com a questão também de empreendedorismo. Indo aqui para o final aqui do nosso processo empreendedor, né? Um checklist de oportunidade. Essencialmente, um novo negócio deve resolver um problema. Né? As grandes oportunidades de negócio surgem a partir do conhecimento do mercado e buscar soluções para esse mercado. Né? Então, as grandes questões que um plano de negócio também tem que solucionar existe um problema a ser resolvido, existe um produto que vai resolver esse problema, identificação, clareza dos clientes potenciais, etc. Né? Então, você tem aqui, né, o livro do José Dornelas aborda bem isso, e isso é um dos pontos fundamentais de qualquer plano de negócio. Né? E se a ideia for muito inovadora, for alguma coisa muito diferente, pensem no processo de patente, de uma proteção, né, desse negócio, né, através de uma legislação adequada. Né? Isso é bastante importante. Mas sempre lembrando, né, patente não é para proteger, por exemplo, um projeto muito específico. Patente é para proteger mais uma ideia, para proteger uma forma de abordar. Tá? Então, sei lá, você tem a patente, né, da Polaroid, né, de uma câmera fotográfica instantânea. Você não está patenteando a máquina Polaroid, você está patenteando a ideia, né, de fazer fotografia instantânea. Claro que ali você vai mostrar o processo também que é feito, mas o mais importante é patentear sempre processos e ideias, e não necessariamente um produto, porque senão alguém vai lá, muda qualquer coisinha no produto, né, e aí a sua patente já não tem mais valor. Né? Procurem aí informações, tem vários vídeos na internet que mostram aí processos de patente. Né? O evento disparo, nós já comentamos bastante aí, insatisfação no emprego, um desemprego, né? Às vezes você perde um emprego, quantos e quantos cases, né? Vocês fizeram case aí na primeira parte do curso de empreendedores, quantos deles, né, começaram um negócio a partir do momento que tiveram a felicidade, entre aspas, de perderem o emprego. Né? E a partir dali foi a ignição para eles começarem o processo empreendedor deles. Né? Uma crise na carreira, né? Uma crise que você não tem aprendizado, não tem desafios novos. Né? Então, tudo isso né, são formas, né? Escolha deliberada de uma nova carreira, etc. Para a gente encerrar aqui o nosso processo empreendedor, eu gostaria de trazer aqui uma colaboração importante. Isso, por exemplo, não está no livro do Ornelas. Né? Isso é uma questão que a gente aborda principalmente aqui na Escola de Engenharia. Né? De introduzir sempre o fator qualidade, né? Um fator qualidade em qualquer processo. Né? Principalmente um fator, né, onde você vai planejar, fazer, controlar e verificar o processo PDCA em qualquer... Então eu coloco aqui para a gente encerrar o nosso processo empreendedor, lembrar disso. Né?
Quando vocês forem fazer um negócio novo, tiverem uma ideia nova, sempre, né, ter o conceito da visão desse negócio, da posição na sociedade, de que valores estão sustentando aqueles negócios. Né? Vários e vários livros abordam isso. Né? Que valores pessoais seus estão levando a diretriz do seu negócio. Né? Tudo isso vai gerar uma política de qualidade, né, para o seu negócio. Estabeleçam essa política desde o início e desde o início nasçam com qualidade. Né? Políticas de qualidade, elas envolvem 3 aspectos. Primeiro, né, falando mais de startups, mas serve, por exemplo, também um projeto social. Satisfação do cliente. Projeto social, satisfação da causa. Né? Então, essa é a essência da empresa. É claro que toda empresa ela foi feita, principalmente empresas de negócio, foram feitas para dar lucro. Mas lucro é a consequência da satisfação do cliente. Né? Se você for buscar o lucro, né, sem ter a percepção que você precisa, antes disso, buscar o seu mercado atendido, não vai adiantar nada. Então, ter essa percepção e ter ações que levem a isso é fundamental. Você só consegue fazer isso através do recurso humano, através dos seus funcionários, através do seu trabalho. Né? Então, a valorização é saber que dentro da empresa, o que mais vale na empresa, a gente já viu isso na primeira parte do curso, é, né, o recurso humano. É o recurso humano que inova. O computador e a máquina não inovam. Você precisa ter uma política de qualidade voltada para isso. E o processo de melhoria é contínuo. Quando você tem satisfação do cliente e tem uma valorização do recurso, naturalmente a empresa vai crescer. Naturalmente ela vai melhorar. Né? Esse ano vai estar e vai ser melhor que o ano passado, mas o ano que vem vai ser melhor que esse. Esse é o critério. Coloca aqui um exemplo, por exemplo, do Hospital Belvedere, né? Que é um hospital, obviamente, que fala, né, da política de qualidade lá, oferecer uma infraestrutura hospitalar, cirúrgica, é a visão deles, né? O foco na melhoria contínua de satisfação dos seus clientes, segurança e capacitação dos seus colaboradores, a valorização do recurso humano, né, garantindo assim a autossustentabilidade do negócio, ou seja, o lucro dele. Observe que o lucro, a melhoria contínua, é baseado a partir da satisfação do mercado do cliente dele, tá? E a partir da valorização desse recurso humano. Né? Coloco aqui a visão, né, a missão da Jamef também, a política de qualidade deles, a mesma coisa lá. Transportar encomendas, a Jamef é uma empresa de logística, né? Integrando mercados, superando expectativas dos seus clientes, promovendo desenvolvimento profissional e humano dos seus colaboradores, etc, etc, etc. Então aí você tem, né, toda a política. Né? Sugiro a vocês, por exemplo, buscarem a política da nossa universidade. Nossa universidade tem mais de 150 anos. Né? Uma empresa, e a gente já viu isso, que é centenária, né? Não é centenária porque não tem qualidade. Qual é a política de qualidade da nossa universidade? Né? Observem lá no site, na parte institucional, que vocês vão encontrar esses mesmos elementos aqui. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria de mostrar um videozinho de não mais do que 5 minutos, né, falando desse processo que eu considero que é a essência da melhoria contínua, o processo de PDCA. Tem vários vídeos na internet, no YouTube, que mostram a essência do PDCA. Eu escolhi um deles, do Clube do Petróleo, né, que falam, né, essencialmente do negócio. Né, quando eu começar a falar do negócio dele, aí eu já corto o vídeo. Tá? Esse daqui é o próximo tópico, desculpe. Só um segundinho. Agora sim, né, o vídeo do Clube do Petróleo, né, mostrar aqui rapidinho para vocês. Ele tem 8 minutos, mas só vou rodar uns 4, 5 minutos no máximo. Então. Eu sou Mauro Campo e hoje eu vim aqui para falar para vocês para uma coisa muito importante. Né? Eu vou falar de uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos, na área de qualidade, que é o PDCA, e que ajuda muito nos projetos, ajuda muito inclusive nas nossas vidas. Essa sigla, PDCA, né, significa P de Plan, D de Do, C de Check e A de Action. E ela é uma coisa maravilhosa, porque eu particularmente, eu não acredito nessa questão de fazer certo da primeira vez. Então, o que vale mesmo é o processo de melhoria contínua.
E cada vez que você aplica o PDCA, porque é um símbolo, né, em forma de um círculo dividido em 4 partes, o P, o D, o C e o A, você começa a melhorar cada vez mais. Fazer certo da primeira vez, erro zero, crime perfeito, já diz a sabedoria popular que não existe crime perfeito. Então, sempre há algo que a gente possa melhorar. Bom, então vamos começar a analisar o que significa cada uma dessas letras. Primeiro vamos falar do P, que é de planejamento. Olha, nós sabemos que as pessoas muito impulsivas, elas pulam essa etapa. Elas querem fazer logo tudo de uma vez, sem planejar nada. Geralmente não dá certo. Você precisa primeiro ver as suas metas, ver o que você vai fazer, com que recursos você conta, etc. e tal, para depois você passar para a fase seguinte, que é o D, de do, de fazer, de desenvolver, de executar. Existem também outro grupo de pessoas, né, que são aqueles medrosos, que preferem ficar a vida inteira planejando. Quantos amigos, quantas pessoas que você já conheceu na sua vida que tem sempre planos milaborantes e que vão fazer coisas incríveis e acabam não fazendo. Então eles não saem do planejamento. Nas próprias empresas, nas grandes organizações, existem muitas vezes pessoas dedicadas exclusivamente à montagem de cenários, à análise, e ficam montando cenários, ficam planejando e não fazem. O que acontece? O concorrente vem e faz na frente. Diz, por que não perdemos essa oportunidade? Bom, então com isso a gente viu que é muito importante estar no meio termo. A gente tem sim que planejar, né? Mas a gente precisa saber o momento certo de parar de planejar e passar a executar. O terceiro nível, né, é o C, né, de check, né, ou seja, que é o momento da checagem, da verificação, o C de conferência. Guardem isso. E se a gente está muito acostumado que na condição de consumidores que somos, né, respondemos a questionários que as empresas fazem, né, para medir o nível de satisfação dos seus clientes, para ver o que está certo, o que está errado. E aí quando a gente preenche, às vezes com muita alegria, decorrido algum tempo, a gente verifica que nada foi feito para mudar. Por quê? Porque a última fase, né, que é a fase do action, né, que é a de action, é PDCA, né, ou seja, de ação, ou de ajuste, que fica muito melhor para entendermos, né, as empresas muitas vezes chegam a coletar aquelas informações, que aliás isso é um grande privilégio, né, você poder ouvir, né, o que o seu cliente, o que o seu consumidor espera, etc. e tal. E aí então você poder aproveitar aquilo para melhorar os seus processos. Muito bem, nós temos aí muitos exemplos, né, sobre a utilização do PDCA. Uma das áreas dos segmentos, né, que mais se utilizaram nesse processo foi a indústria automobilística, né? Então, por quê? Na indústria automobilística há uma concorrência muito grande e o consumidor é sempre muito influenciado, né, por novos lançamentos, por novos produtos, por tecnologias mais avançadas. Então, o que acontece? A empresa, a montadora A, ela vai e observa que ela tem vários pontos de melhoria no seu automóvel, no seu produto. Então ela vai e faz aquela melhoria, ela corre todo esse ciclo. Primeiro ela planeja a melhoria, depois ela vai e toma a ação, depois ela checa os resultados para ver se aquilo está dando algum problema técnico, como é que o mercado vai atender, e depois ela vai e ajusta. Ora, só que aí o concorrente, assistindo a isso tudo, não vai ficar parado. Então ele faz a mesma coisa e aí melhora mais o produto dele. E aí o outro é obrigado a rodar o PDCA de novo e vai rodando e vai rodando. E foi esse processo que levou, por exemplo, a Ford, do Ford T, né, ao Ford Fusion.
né? Ford T era um carrinho de $850, né? Primeiro lançamento em série da Ford, que tinha os faróis ainda com lamparina, né? Você tinha que acender a lamparina, fazer ele ligar com uma manivela. E o Ford Fusion vocês conhecem bem, né? Então, quer dizer, vejam só a evolução que tiveram, quantas vezes eles rodaram o PDCA para chegar até esse momento. Bom, eu gostaria de dar mais exemplos. Então, só tirando aqui o vídeo, voltando à nossa apresentação, né? Então aqui mostra, né, bem o processo, né? Isso é um processo que na escola de engenharia, todas as engenharias trabalham bem, o pessoal que trabalha com programação também, o pessoal de administração, né? Todos nós conhecemos esse processo. Talvez um processo assim, não tão conhecido do pessoal de outras áreas, área de humanas, área de biológicas, né? Não tenham esse conceito tão enraizado, mas ele é fundamental, independente da sua área, fundamental, e é ele que garante não só a melhoria contínua, como posso dizer, a sobrevivência de qualquer negócio. Bom, com isso a gente encerra aqui, né, a abordagem nesse vídeo do tópico processo empreendedor, né. Havendo alguma dúvida, eu peço para vocês entrarem em contato comigo aí pelo e-mail, pelo Moodle, né, e aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá, onde vai dar continuidade a esse processo aí, falando de plano de negócio, falando de outras ferramentas aí fundamentais para que vocês, em projetos empreendedores, possam fazer um projeto legal aí, né? Então, até logo aí, precisando de algo, é só entrar em contato.